Fala pessoal, olha eu aqui de novo. Essa é a nossa primeira parte. Com certeza você já viu o nosso caso, já ficou bem intrigado com aquilo que pode acontecer. Mas o perito ele tem que ter uma noção básica de todas as áreas. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho de como o nosso corpo funciona a nível celular. A nossa investigação primeiramente é a nível celular aqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso que você saiba, cara. As nossas células são revestidas por uma membrana. Sim, a membrana plasmática, cara. E ela faz toda a diferença no nosso organismo. Porque ela separa aquilo que está dentro e está fora. Com certeza você já viu Big Brother. E aquela produção faz exatamente o papel da membrana plasmática. Ela separa os participantes de todo mundo. Não é exatamente isso que a membrana faz. Ela faz essa separação do meio externo e do meio interno celular. Beleza? Tranquilo? Esse é um princípio básico, cara, que você precisa saber. Beleza? Agora, quais são as outras coisas que ela faz? Cara, tem uma coisa fundamental. Ela é responsável por deixar entrar e sair algumas substâncias. E aí tá uma frase-chave que eu preciso que você grave. A membrana, ela tem uma característica seletiva a compostos polares. Então ela escolhe que compostos polares podem entrar dentro da célula. Grava isso, compostos polares. Você vai ver uma aula ali na frente que a gente vai falar muito sobre isso, tá bom? Isso é muito importante. Anota aí. Mas ela não é seletiva a compostos apolares. É aí que a pulga vai pegar atrás da sua orelha. Aí que você vai ter que prestar atenção no nosso caso. Beleza? Então voltando lá. A membrana que você deve estar vendo aqui, ela é responsável por permitir a entrada e saída de nutrientes e outras coisas. Assim como a gente come, a gente bota comida para dentro, o nosso corpo também elimina algumas coisas. É a mesma coisa com a célula. Ela controla aquilo que entra, o seu corpo controla aquilo que você precisa que fique no seu organismo e libera aquilo que você não precisa. Show? Então vamos lá. E agora a gente vai falar algumas coisas que ficam na membrana. A gente precisa conhecer, porque se é ela que separa o meio externo e interno, é por ela que o veneno passa. Então a gente precisa saber se o veneno consegue passar, se alguma estrutura celular permite que o veneno passe ou não. Presta atenção, olha só. Tem outras duas características que vocês precisam saber. Cara, a membrana é aquilo que protege a célula. Então ela vai ter alguns mecanismos de defesa. Sabe os presidentes? Cara, os presidentes são cercados de segurança, toda uma estrutura toda pronta para proteger o presidente, não é verdade? Seus cantores famosos também são assim, cheios de segurança, cheios de guardas para proteger e manter a integridade deles. A célula não é diferente, cara. Olha só, a célula tem algumas estruturas que elas são quase um sistema de segurança da célula. Aí a gente está falando das glicoproteínas e lipoproteínas. Cara, isso tem um porquê, né? Com certeza, eu posso adiantar para vocês que é pela sua composição. Vamos separar a palavra um de cada vez. Olha só, essa foto é meramente ilustrativa. Glicoproteínas, vamos lá, glicose, você lembra de quê? De glicose, de açúcar. E proteínas, a palavra já está ali completamente expressa, né? Então, é uma estrutura composta de açúcares e de proteínas, de aminoácidos, de um conjunto de... Então, vamos lá. O que elas fazem? Cara, elas são responsáveis por reconhecer outras células. Como a sua estrutura é bem definida, bem específica, quando ela não reconhece a outra célula ou a outra uma substância, ela não permite a entrada. Então ela acaba protegendo, de certa forma, a célula de alguns patógenos. Como é que você acha que o vírus pode entrar? O vírus ele faz uma estrutura que é semelhante e consegue ser reconhecida pela célula. Assim, a célula permite a sua entrada e ele começa a sua infecção. Então, essa é uma parte muito importante. Nós estamos falando da defesa da célula. Agora a gente vai falar um pouquinho das proteínas que existem na estrutura da membrana celular. A membrana celular, as proteínas, assim como as glicoproteínas e as lipoproteínas, elas ficam na face externa da membrana celular, em contato com o meio externo. E as proteínas nós podemos classificar em três.
como proteínas transportadoras, a gente pode classificar como proteínas integrais e proteínas periféricas. As proteínas transportadoras elas atuam diretamente no transporte de substâncias do meio interno para o meio externo, ok? Tranquilo? As proteínas integrantes, vocês podem ver que elas passam por toda a membrana, desde a parte interna até a face externa, como a proteína de transporte, a transportadora, e ela auxilia no transporte de determinadas substâncias. Então vamos lá, presta atenção agora que essa é uma parte muito importante. Olha só como é que é a membrana. A membrana ela é formada por alguns núcleozinhos, tá vendo? Tem aquela cabecinha ali laranja e são duas caudinhas. Essas estruturas nós chamamos de fosfolipídios, justamente pela sua composição. Tem uma parte de lipídica e uma parte com fosfato. Então a gente precisa saber de uma coisa assim de imediato. Essas substâncias, elas têm uma parte polar, que é a parte do fosfato da cabeça, e elas têm uma cauda apolar. Temos uma camada na parte de cima e ela é espelhada na parte de baixo. É importante porque é por ela que se passam os outros componentes, algumas proteínas, o colesterol, outros componentes da membrana plasmática passam por essa bicamada. E por ela ter essa capacidade de permitir a movimentação desses componentes, e o nome dado ao modelo da membrana plasmática foi de mosaico fluido, porque ela permite a movimentação. É isso, pessoal. Não esqueçam de fazer a atividade, é super simples. Não esqueçam, vamos lá, porque daqui a pouco vamos ter mais informações para o nosso caso. Valeu!